Ó, 3 demãos aplicadas, finalizamos. E agora a gente vai ver a questão da diferença do acabamento. Vamos olhar aqui contra a luz agora. Fala galera, mestre do acabamento na área. E aí, beleza? Galera, olha só. Vocês acompanharam aí no vídeo anterior a esse, a gente fazendo os testes para ver a diferença das tintas econômica, standard e premium. E agora, nesse teste aqui, a gente vai ver a diferença de acabamento. Fosco, acetinado e semibrilho. Muita gente ainda tem dúvida sobre a diferença, sobre qual aplicação, como fazer, o que é melhor para cada tipo de superfície. Então a gente vai ver nesse vídeo fazendo esse teste para vocês. Então vamos lá. Bom, aqui a gente já aplicou a primeira demão, tá? E a gente vai entrar agora com as outras demãos até acabar e a gente vai jogar contra a luz para vocês conseguirem ver. Bom, tinta fosca, né? A gente vai entrar com a segunda demão agora. A fosca todo mundo conhece, né? Ela não tem nenhum brilho. Ela é totalmente fosca. Já diz o nome, né? Não me diga. Ela não tem nenhum brilho, porém, com uma tinta boa, como essa tinta aqui da Linertex, todas essas aqui que a gente vai aplicar agora, todas elas são premium, tá? Então, com uma tinta boa, você consegue dar um acabamento aveludado. Você não tem um brilho, mas você consegue, no acabamento aqui no rolinho, você usando o rolo certo, você consegue dar um acabamento aveludado. E aí, muita gente tem dúvida sobre o seguinte: Felipe, tinta fosca aceita retoque, tinta acetinada e semibrilho não aceita. Por quê? Eu vou explicar isso para vocês agora. A gente já aplicou aqui a fosca, vamos aplicar agora a acetinado, que da Linertex se chama toque suave. Então, ó, vamos aplicar agora a segunda demão do acetinado. O acetinado, ele vai ter um leve brilho, tá? E agora a gente vai para a aplicação do semibrilho, que é aquele que brilha muito. O semibrilho, ele é o mais brilhante. Das acrílicas, é o mais brilhante. Então, ó, vamos aplicar a segunda demão. E olha quando a gente trabalha com uma tinta premium, olha a diferença da cobertura, né? Você vê, com 2 demãos praticamente já cobriu tudo. A gente vai dar a terceira porque a gente quer ressaltar o acabamento, né? Então a gente vai dar a terceira só para a gente conseguir ver o acabamento 100%. Bom, agora eu vou explicar para vocês por que a tinta acetinada e a semibrilho não aceitam retoque. Eu tenho uma lixa aqui telada, se vocês conseguirem ver, você consegue ver o outro lado. Tá vendo? Vocês conseguem ver minha mão aqui? Então assim, a lixa telada você consegue ver do outro lado. Isso aqui é só uma representação para vocês entenderem, tá? A tinta fosca, ela é porosa. Então quando você aplica uma tinta por cima dela, é como se ela tivesse microfuros. Não é isso, é como se fosse, só para vocês entenderem. É como se ela fosse essa lixa telada que ela consegue absorver a tinta que você coloca por cima e igualar sem dar aquela marca de retoque. O que acontece com a tinta acetinada e semibrilho? Ela cria um filme, é como se tivesse um plástico por cima dela, é como se você pegasse um plástico e jogasse por cima aqui. Quando você aplica uma tinta por cima, ela não consegue igualar com a tinta de baixo. Então o que ela vai fazer? Ela vai sobrepor a tinta antiga. Por isso, quando você olha contra a luz, você vai ver aquela marca, porque ela não penetrou na tinta de baixo, ela ficou sobreposta. Então, por isso que não pode dar retoque em tinta semibrilho e acetinada. Ela não aceita retoque por causa disso. Você não consegue que a outra tinta penetre nela e ela fica sobreposta. Diferente da fosca, que se você colocar, ela consegue igualar e a cor não fica com mancha. Certo? Aqui está com 2 demãos aplicadas, a gente vai aplicar mais uma demão e depois que tiver as 3 demãos aplicadas, a gente vai ver a diferença do acabamento, olhando contra a luz, para você conseguir diferenciar os 3 acabamentos, fosco, acetinado e semibrilho. Segunda demão aplicada, a gente vai aplicar mais uma. Olhando contra a luz, a gente já consegue ver a diferença do fosco para acetinado e para semibrilho, até no toque a gente consegue. Mas eu vou mostrar para vocês isso depois de finalizar. Vamos aplicar mais uma demão aqui e aí esperar secar e aí eu vou mostrar para vocês a diferença do acabamento. Uma coisa que a gente precisa também ter em mente, que é muito importante, é o seguinte: a tinta fosca, ela não tem nenhum brilho. Então, ela esconde muita imperfeição. A tinta acetinada e a tinta semibrilho, para você aplicar,
esse tipo de acabamento, a parede tem que estar 100% perfeita. Por quê? Você, quando olha contra a luz, qualquer ondulação que tenha, mesmo que seja leve na parede, você consegue ver por causa do brilho. A luz faz esse efeito visual para você. Então a parede ela precisa estar 100% reta, tá? Isso aí é uma dica de acabamento para vocês. Acetinado e semibrilho, muito cuidado com o emassamento. Se tiver torto, nem adianta aplicar porque vai ter dor de cabeça. Agora, vamos esperar secar. E aí sim a gente vai fazer os testes para vocês. Vou botar contra a luz e aí vocês vão conseguir diferenciar os acabamentos. Ó, 3 demãos aplicadas. Finalizamos. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença de acabamento. Vamos olhar aqui contra a luz agora. Vamos lá. Vira. Burrice. Cara quadrado. Na moral. Aí, essa aqui é a fosca, tá vendo? Ela não tem nenhum ponto de brilho. Mas se você olhar contra a luz, você consegue ver alguns pontos que fica meio aveludado, tá vendo? Não sei se tá dando pra ver no vídeo, mas aqui dá pra ver um leve, mas é um leve brilho, que não é nem um brilho, né? É um tom aveludado pela qualidade da tinta. Você consegue fazer isso tendo, óbvio, técnica de aplicação. E essas técnicas de aplicação que a gente fez aqui, tem no curso mais completo de pintura do Brasil, que é o Mestre na Pintura, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. É um curso completo de tudo e ensina todas as técnicas para você ter excelência no acabamento. Então se você também quer fazer parte do maior curso de pintura do Brasil, é só vir aqui na descrição do vídeo que o link está lá. Bom, fosca está aqui, agora vamos ver a diferença do acetinado. Aqui é o acetinado, você consegue ver que ele tem um leve brilho. Do acetinado para o semibrilho não tem aquele grito, né? Não é um brilho extremo a mais. É um pouco mais de brilho. Mas olha só, é o que eu falo para vocês. Se tiver qualquer ondulação aqui, o acetinado vai mostrar, justamente por causa desse brilho aqui. Então olha a diferença do acabamento. É um acabamento muito mais fino, muito mais requintado. E aí agora o semibrilho. E aí o semibrilho, tá vendo? Não tem uma diferença muito grande. Ele tem um pouco mais de brilho, mas é pouca coisa. E olha aí o acabamento, continua a mesma coisa, ó. Acabamento fino. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A diferença de acabamento é muito importante na hora que a gente vai recomendar a tinta para o cliente e na hora também da aplicação. A gente viu que a tinta acetinada de semibrilho não aceita retoque. E também na hora de você fazer o recorte, você não pode deixar secar igual ao fosco. Você tem que fazer tudo junto. Porque se você faz a tinta com rolo e depois de seco, vem fazendo o recorte, vai dar uma emenda. Então não pode, justamente porque ela cria aquele filme que eu expliquei para vocês. Tem a questão também da lavabilidade. E isso aqui é uma lógica. Existe tinta fosca lavável. Existe. Mas quanto mais brilho, mais lavabilidade ela tem, justamente por aquela película plástica que ela cria por cima. Então, de todas as tintas laváveis, a semibrilho é a que tem a maior lavabilidade, pela película que ela cria. A acetinada também aceita que seja lavável. A fosca também aceita, mas menos. É aquela sujeira bem superficial. Se encardir, ela não vai lavar, porque, como eu expliquei para vocês, ela é porosa. Então são algumas dicas na hora ali de você escolher a tinta e de você recomendar para o seu cliente e observar se a parede está 100% reta na hora de entrar com acetinado ou semibrilho. Se não tiver 100% reta, ou você recomenda o cliente para você emassar tudo e aplicar, ou se ele não quiser emassar, só quiser pintar, entra com a tinta fosca para você não ter problema. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.